Está conosco o pastor Paulo, homem de Deus, de um momentinho de atrás, porque estava ministrando a palavra de Deus, mas ele está aqui, vai estar ministrando a palavra do coração de Deus por seus corações nesta noite. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Pastor Paulo. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Aumenta só um pouquinho, pastor, por gentileza. Esse fundo aí ele aumenta sozinho. Amém. Amém, queridos, graça e paz, muito prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Ramos, da Igreja Evangélica Sabaote, em Cidade Continental, no município de Serra, aqui no Espírito Santo. E eu tinha combinado com o pastor Fábio de estar aqui mais ou menos umas 22 horas, mas eu estava ministrando, e onde eu ministrava é um lugar muito longe, é longe daqui, em Jacaraípe. E, enfim, o tempo só me aprove chegar neste momento. Bom, então sem demora eu queria compartilhar uma palavra com você, uma reflexão para a sua vida, para a tua vida como servo, como serva do Senhor, mas também para você que nos ouve, para você que nos assiste neste momento, que talvez ainda não tenha se posicionado diante da obra, diante da presença de Deus na sua vida. Eu queria compartilhar com você uma passagem do livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Lá no verso 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Meu irmão, o que essa palavra nos ensina é que a igreja, a obra em si, em todos os outros aspectos da sua vida também, você vai lidar com uma chamada. Você vai lidar com um chamado. Por exemplo, alguns são chamados para ser mão. Na mão há 5 dedos, amém? Então às vezes você vai ser chamado para ser mão, mas vai exercer, um ministério de um dedo. Às vezes você vai ser chamado para ser pé, mas dentro desse pé você vai exercer a chamada de um dedo. Enfim, um exemplo que eu quero te dar é de como alcançar o coração de Deus com relação ao propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, quando você tem um ministério, quando você tem uma chamada, não importa o que você está fazendo no momento, nem como você está começando, nem como o que você está fazendo no momento. O que importa é como você vai terminar essa chamada, e se vai terminar essa chamada. Calma que eu já te explico. O que acontece é que seja necessário que você termine o propósito ao qual Deus colocou na sua vida. Tudo que Deus coloca na sua vida, tudo que você começa, você tem que terminar, meu irmão. Quero te dizer que eu estou dizendo isso porque eu era um homem que tudo que eu começava na minha vida eu não terminava. Eu começava um curso, eu não terminava. Eu entrava num emprego, eu não seguia em frente. Não deixava as coisas fluírem na minha vida, porque eu achava que eu era dono de si mesmo. Mas vamos lá. Quero te trazer uma alusão acerca de 2 homens. O primeiro homem que eu quero citar para você é Salomão. Como Salomão começou o teu ministério? Como Salomão começou os projetos da sua vida? Salomão começou os projetos de sua vida com muita eficácia, agradando o coração de Deus, porque Salomão, em sua oração, ele pediu a Deus. No livro de 1 Reis ele pede a Deus: Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. Então Deus se alegrou daquele pedido, porque visto que Salomão não pediu riqueza, não pediu fortuna, ele não pediu que os seus inimigos viessem ao chão. Ah, mas pastor, Salomão já tinha tudo isso.
porque era herdeiro de Davi, ele já possuía fortuna, várias mulheres, ele já possuía uma riqueza, e ele possuía exércitos. Ele tinha o general dos generais, que se chamava Joabe, ao seu comando. Então Salomão não pediu isso porque ele já tinha. Meu irmão, se engana, porque Deus, ele sonda o coração do homem. E Deus viu que Salomão não pedira essas coisas, porque Salomão de fato não queria ter essas coisas. Salomão de fato precisava apenas de uma coisa, de uma ferramenta. E quando você está caminhando com Deus, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter ferramenta em suas mãos para construir, na mão esquerda, e uma arma celestial de Deus na mão direita para guerrear. Então Salomão entendeu que ele precisava de ferramenta, e a ferramenta maravilhosa que ele poderia ter, munido de armas, era sabedoria. E assim Deus o fez. Assim Deus tornou Salomão um rei tão próspero, muito mais próspero. Ele multiplicou tudo aquilo que seu pai havia construído e conquistado. Mas como acabou a chamada de Salomão? Como acabou o ministério de Salomão? Perdido em seus prazeres, perdido em sua condição carnal. Deus o entregou aos seus desejos, Deus o entregou às suas paixões, e o fim de teu ministério foi um fiasco, foi trágico, né? Mas aí fazemos alusão a um outro homem também. Observamos o início do ministério de Paulo, perseguidor, arrogante, perseguidor e assassino. Paulo, ele não só perseguia fisicamente, ele não só matava fisicamente, como ele também matava com palavra, porque Paulo era provido de muita sabedoria e conhecimento. Então Paulo contestava o judaísmo naquele tempo, contestava o cristianismo naquele tempo, e ele não somente contestava com as leis de Moisés, mas também com o conhecimento grego e romano que ele tinha. Então ele incitava os judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, a apedrejar os cristãos. Mas repare como começou o ministério desse homem. Começou com o pé direito, irmão? Não começou com o pé direito. Começou com o pé esquerdo. Mas como acabou a chamada desse homem? Como terminou o propósito de Deus na vida dele? Como foi que terminou o ministério de Paulo? O ministério de sucesso, o ministério segundo o coração de Deus, o ministério ao qual o plano nascera no coração de Deus, queridos. Porque mais do que importante terminar o teu ministério é concluí-lo conforme o coração de Deus. Então eu digo isso para você, ministro do Senhor, que talvez esteja triste hoje. Talvez hoje você foi afrontado. Talvez você, pastor, está aí com uma igreja de poucos membros e está aí pensando se Deus realmente está contigo ou não. Eu quero te dizer que Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, querido. Não desanima não. Não se deixe esmorecer, porque mais importante do que começar um ministério é a forma como você vai acabar ele, e que você tem que ir até o fim, meu irmão. Quero dizer para a sua vida nessa noite, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Vai até o fim, prossiga para o alvo, siga firme na rocha. E eu digo para você também, pastor, eu não tenho ministério nenhum, pastor, eu nem sequer ainda resolvi e me posicionar perante a minha fé. Eu até frequento a igreja, pastor, mas eu ainda não tomei posse daquilo que Deus tem para minha vida. Quero te dizer uma coisa: se você começou um projeto na tua vida, vai até o fim. Quebra esse ciclo vicioso, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você está casado agora, se o teu casamento está em crise, eu quero te dizer que essa crise vai por terra, porque você vai tomar posse desse casamento. Você fez uma aliança, você fez um propósito, você fez um voto com Deus de amar o teu marido, você fez um propósito com Deus de amar a tua esposa. Ainda que talvez você tenha tomado essa decisão por impulso ou por influência humana, mas Deus permitiu, porque a propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito, queridos. E há um propósito para o teu matrimônio, então você creia que o teu matrimônio irá até o fim. Creia, talvez você levantou nessa manhã com a notícia de uma enfermidade sobre a tua alma, uma enfermidade física, e você não quer mais concluir o tratamento, você não quer continuar o tratamento. Meu irmão, vai até o final, porque a palavra final não é do homem, a palavra final é de Deus. Para você que se encontra com uma enfermidade, receba a cura em nome de Jesus. Agigante a tua fé,
Não importa como está começando, não importa como está no meio, o que importa é que você precisa chegar até o fim, e o que importa é que no final você conclua com êxito conforme o coração de Deus, porque aí você vai receber uma coroa, meu irmão. A Bíblia nos diz que no fim dessas coisas, aquele que perseverar e se mantiver de pé, receberá uma coroa. Aleluia. Essa é a reflexão que eu deixo para a tua vida nesta noite. Que você possa dormir em paz, para que você possa dormir com o teu coração, com um afago no teu coração de que Deus é contigo. Não importa como tu começou, não importa como você esteja agora, o que importa é como tu vai chegar no final. E no final destas coisas, eu costumo dizer para as minhas ovelhas, vá para o fim dessas coisas. Quando você entra no meio de um turbilhão, quando você entra no meio de um furacão, quando você se encontra no olho do furacão, o que acontece após esse furacão? Após a tempestade, o que vem? Vá para o fim dessas coisas. Não se concentra muito, não fixa a sua mente na tempestade, fixa no após a tempestade. Se você estiver atravessando o mar e o mar estiver revolto, fique tranquilo. Vá para o fim dessas coisas, porque Deus não mandou você enfrentar a tempestade, Deus mandou você atravessar para o outro lado. Significa que no outro lado Ele vai te encontrar. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe o relacionamento teu com teus filhos. Deus abençoe o teu ministério, a tua chamada. Deus abençoe o teu relacionamento com os teus pais. Deus abençoe o teu relacionamento com os teus líderes, com os teus pastores. Deus abençoe no teu relacionamento com o Senhor. Porque no fim dessas coisas, tudo vai prevalecer para o bem daqueles que amam a Deus e nele esperam. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar. E que as bênçãos do Senhor recaiam sobre ti. Que você continue sendo alcançado pela graça, pelo amor e pelo perdão de Deus. Um abraço, Pastor Paulo Ramos. Estou à sua disposição. Quero agradecer ao Pastor Fábio pela oportunidade. E mais uma vez pedir perdão pelo atraso. Mais uma vez pedir perdão, mas eu estava ao chamado do Rei. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Amém. Glórias a Deus. Oi, irmãos amados. Ouvi uma palavra gloriosa do coração de Deus para nossos corações nessa noite. Vocês de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Macapá, todo o estado que está nos ouvindo, Estados Unidos, Alemanha. Deus abençoe a vida de vocês. Uma palavra gloriosa. Reflita nessa palavra que Deus falou contigo agora. E amanhã estamos aqui de 10 às 11 novamente com vocês. Fique conectado conosco. Deus abençoe a todos. Até amanhã, querido Deus, estaremos aqui novamente para a glória de Deus.